Boa noite. Acaba de sair o terceiro livro de crónicas de António Lobo Antunes. É ele o convidado desta noite. Boa noite, António Lobo Antunes. As crónicas, enfim, este é o último livro, por isso é que eu começo por falar deste livro. As crónicas são menores em relação ao seu trabalho? Bom, é até uma história, não é? Elas começaram como um trabalho alimentar, numa altura em que a editora não me pagava. Não me pagava, eu estava aflito, não tinha dinheiro. E nessa altura apareceu-me um homem que eu não conhecia, que dirigia ao público, chamado Vicente Jorge Silva, de quem gostei muito, e que me propôs que escrevesse uns textos para um suplemento de domingo do jornal. Não me recordo já quanto é que pagava. Bom, e para mim foi muito bom, porque me permitia ter dinheiro. O problema era que eu não sabia o que havia de escrever, nunca tinha experimentado escrever textos pequenos, nunca os tinha escrito. E então pensei, bom, isto é para ser um suplemento de domingo do jornal, tem que ser umas coisas leves, que divirtam as pessoas ou que as distraiam. E começou assim, e portanto durante muitos anos não lhe dei mais importância que isso. Uns textos puramente alimentares para aparecerem no suplemento do jornal. Depois, quando as coisas melhoraram na editora, passados uns tempos deixei de escrever. E tive alguns anos sem os fazer. E a certa altura da minha vida comecei a receber propostas para voltar a escrevê-las. E disse um número um pouco louco. E eles aceitaram. E então voltei a escrever. E comecei a perceber que as podia utilizar como uma espécie de diário paralelo em relação aos livros. Como aqueles desenhos ou risquinhos que certas pessoas fazem nas margens do que escrevem. E depois começou-me a surpreender, porque começaram a ser traduzidas, a ser publicadas. Recordo-me de uma edição alemã com desenhos do Günter Grass, por aí fora. E é também publicado no El País, atualmente? Sim, são publicadas em vários jornais. Hoje já não são, portanto, um trabalho alimentar? Isto é, o seu trabalho hoje já não são fundamentais para a sua sobrevivência, digamos? Bom, é estranha a minha relação com estes textos. Por exemplo, antes de começar um livro eu faço normalmente crónicas para 6 meses, 9 meses. Faço-as todas seguidas. Faz todas seguidas? Faço. Para depois ter tempo para estar só com o livro. Mas faz várias no mesmo dia? No mesmo dia não sei, não consigo fazer 2, 3 por dia, sim, porque digamos, o número de palavras que me leva a escrever uma crónica, que eu posso fazer em 2 horas, preciso de uma semana para fazer com os livros propriamente ditos. Portanto, é um ritmo completamente diferente. Mas eu acho que foram os meus amigos e as outras pessoas que me ensinaram a estimá-las mais. Porque eu recordo-me quando estava nessa editora, a certa altura havia um número suficiente, disse ao editor, porque é que não publicamos isto? Ele disse, porque ninguém lê crónicas. E então fez-se uma edição pequenina. Na altura também, uma edição de crónicas de José Cardoso Pires, que alternava comigo, estava com o mesmo problema que eu, que a editora não pagava. Era a mesma editora? Era a mesma editora, evidentemente. E então fizeram uma edição pequenina, 5.000 exemplares. Pequenina em relação às tiragens que normalmente fazem dos outros livros. E que nunca mais foi reeditada. E a edição esgotou bastante depressa e surpreendeu-me que, enfim, que tivesse mais público do que eu imaginava. E depois também me trouxe um tipo de correio muito curioso, muitas cartas de pessoas. Escrevem... Algumas indignadas. Por quê? Porque achavam que eu estava a falar delas, da família delas, etc. Está a falar das crónicas que têm que ver com a vida suburbana, é isso? Não, Pela qual, aliás, tem imensa ternura, de resto. Nunca pensei em falar sobre a vida suburbana. O que eu queria era poder falar sobre todas as classes sociais. Sabe, elas nunca são, como os livros também não são premeditadas. É óbvio que há um ato de vontade, não há inspiração nenhuma. Mas quando começa a escrever uma crónica, sabe o que é que vai escrever? Não sei nada. Não? Como com os livros também não. Sento-me à mesa, não tenho nada. Bem, com os livros tem uma ideia à partida. Muito vaga. O próximo a sair, a única ideia que tinha era como é que a noite se transforma em manhã, não sabia mais nada. E como é que a noite se transforma em manhã? Bom, se eu pudesse resumir num minuto, para que gastar 2 anos a escrever o livro? 2 anos? Mais ou menos, é o tempo que demora. Mas a partir daí aparecem personagens, aparecem pessoas que são pessoas reais ou não aparecem? A partir daí começam a aparecer vozes.
E tenho a sensação que está a escrever como se fosse um ditado. Que alguém Os está a vossos ditar? Sim. Às vezes, quando a mão está feliz, a mão anda sozinha. Isso porque são as palavras que geram as palavras. Eu, quando me sento, nunca sei o que vou escrever. Então, o que eu ia dizer era, uma vez perguntaram a um poeta por quem tenho uma grande admiração, chamado João Cabral de Melo Neto, poeta brasileiro. Grande, grande poeta. É um bocado estúpido dizer isto, mas para mim é o grande poeta da língua portuguesa do século XX. E perguntaram-lhe como é que era, falando da inspiração para escrever, ele disse: inspiração, não há inspiração nenhuma, eu escrevo um poema quando decido escrever um poema. Porquê? Porque o poema vem quando uma pessoa decide, o livro vem quando... Bem, às vezes é preciso estar 2, 3 horas à espera, não é preciso não ter pressa. E depois há algumas regras básicas, por exemplo, para dizer alguma coisa é preciso dizer muito pouco. Não é? Normalmente as pessoas têm tendência a tentar pôr tudo dentro de... Quanto menos disser, mais pode então conseguir alguma coisa, dentro do silêncio. Mas há uma primeira versão, agora já não das crónicas, porque as crónicas são escritas praticamente sem alterações, não é? Sim, não só de pormenor. Escrevo Pelos manuscritos que já vi, praticamente não há alterações. Sim, não há alterações. Muito poucas. Uma palavra ou outra, uma repetição ou outra, uma incongruência ou outra, mais nada. Havia uma coisa que me parecia bizarra, é como é que se consegue ter sempre o mesmo tamanho? Como é que sai desse tamanho? Demorou tempo, porque eu tenho o galope comprido. Então, quando pensava que ia começar, era a altura de acabar. Mas depois isso fica dentro de si e já sabe o tamanho mais ou menos que elas têm. Nos livros é completamente diferente. Disse agora, às vezes é preciso 2, 3 horas. Eu li numa entrevista sua, provavelmente nesta entrevista, que é a entrevista melhor, maior, mais... Enfim, a melhor entrevista que deu, penso eu, da Maria Luísa Blanco, que foi publicada. Digo que é a melhor porque é a mais completa e é a pessoa com quem provavelmente teve mais cumplicidade como entrevistadora. Não sei se haverá cumplicidade com o entrevistador, porque uma situação de uma entrevista é muito artificial. Por exemplo, eu estou aqui, num cenário que não conheço, não sei o que me vai perguntar, tudo isto é estranho, as luzes, as câmaras, tudo isto. Portanto, é muito difícil. Eu acho que uma entrevista depende do entrevistador. A entrevista é boa quando o jornalista é bom, ou o entrevistador. Isso coloca-me numa situação um bocadinho bizarra, desculpa, agora fico mais nervosa. Porquê? Devia ficar mais calma para estar a dizer isto. Estou num território que é seu, me é estranho. Sim. Não sei o que me vai dizer, compreendo. E, portanto, é muito difícil. É preciso criar... Demora muito tempo, julgo eu, a criar uma atmosfera que permita que a corrente passe nos 2 sentidos. Porque é um pouco, julgo eu, com a maior parte das pessoas, é um pouco como estar num exame. E, por outro lado, o entrevistado tem sempre tendência, ou desejo, mesmo que não se aperceba muito bem, de deixar a melhor impressão possível, não só ao jornalista, mas também aos leitores, ou às pessoas que vão ver, se for na televisão, no caso desses. Enquanto, por sua vez, o jornalista, a maior parte das vezes, ou muitas vezes, quer que o entrevistado se pareça com a imagem que ele tem dele. É muito curioso, eu não dou muitas entrevistas, mas depende dos jornalistas, aparecem Antónios Lobo Antunes completamente diferentes. Porque eles querem à força que eu corresponda à imagem que eles têm de mim, dentro da cabeça deles. De qualquer modo, eu estava a falar da entrevista da Maria Luísa Blanco, que é uma sucessão de entrevistas. Sim, prolongou-se no tempo e numa altura difícil da minha vida. Mas e não é sei um se livro, não é uma entrevista que dura 1 hora e acabou, nem meia hora e acabou. São várias entrevistas de várias horas. É, mas eu pergunto-me se é possível entrevistar um escritor. Acho que não é, porque ele é muita gente. E é muito difícil apanhar essa multidão toda. Eu falei no livro da Maria Luísa Blanco, penso eu, a propósito de haver uma espécie de aquecimento para começar a escrever. Isto é, o que o António diz é que só ao fim de 2 ou 3 horas, ou mesmo 4 horas de estar a escrever, é que entra numa fase de cansaço tal que, de facto, aquilo que aparece é... Muitas vezes não escrevo nada, estou à espera. Está só à espera. Porquê? À espera que as palavras venham, não venham logo. É muito raro. Por exemplo, acaba um capítulo e é sempre muito penoso no começo do outro capítulo. É muito curioso, a primeira metade do capítulo demora-me o dobro do tempo da segunda metade do capítulo. E, da mesma maneira que a primeira metade do livro me demora o dobro do tempo do resto do livro. Porque depois começa a andar sozinho? Sim, depois começa a andar sozinho. Sozinho. Começa a andar, sim, segundo as suas próprias leis dele, que não são as minhas. Não são as minhas, não... Eu não escrevo o que eu quero, eu escrevo aquilo que as vozes ditam, que o livro quer ser. Porque um livro é diferente de si. Tem um temperamento diferente, um caráter diferente, uma fisionomia diferente. Quando a Ana quer introduzir coisas
O livro pode aceitar ou rejeitar. É isso que distingue, julgo eu, um livro bom de um livro mau. Não é? Num livro mau, a pessoa escreve aquilo que quer escrever. Num livro mau, a pessoa escreve aquilo que o livro quer que seja escrito. Isso é uma coisa quase, enfim, parece uma coisa mística qualquer, que vem umas vozes e tal. Ou não é isso? É engraçado ter dito isso. Uma vez estava a falar, aqui há uns anos houve um congresso internacional sobre estes livros que eu faço, e o Eduardo Lourenço dizia-me que, sabes, este processo da criação faz lembrar aquele soneto do Fernando Pessoa, que começa emissário de um rei desconhecido, eu cumpro em formas e instruções de além. Então, nos dias bons, a Ana tem a impressão, tem a sensação, a certeza, de ser como uma instância entre duas instâncias, compreende? Uma coisa começou muito antes de si e acabará muito depois de si. Aliás, os livros deviam ser publicados sem nome de autor. Okay. Isso acabaria, para acabar com vaidades e também acabaria com alguma mediocridade. Pelo menos deixava de haver tanta gente da televisão a escrever livros, porque só é o nome deles e a cara deles, de certeza que não se vendiam tanto. Quando diz televisão, são pessoas Os livros mediáticas, são é isso? Não sei bem, são essas pessoas que escrevem esses resíduos sólidos. O que me parece é que um autor do livro não é o autor do livro, percebe? O livro não lhe pertence a ele. Não sente, quando vê um livro seu, não sente, não está lá, António? Não sinto nenhum sentido de propriedade em relação a ele. E acho muito curioso pagarem-me por eles, porque não sei se não me pertencem. Compreendo. Apesar de tudo, foi a entidade intermediária que Exato, existiu. mas apenas isso. É apenas, isto é um... Eu acho que são precisas 3 coisas para escrever. Paciência, primeiro que tudo, e depois orgulho, e depois solidão. E ao mesmo tempo uma imensa humildade. Ao mesmo tempo uma imensa humildade. Humildade em relação a? Em relação ao trabalho. Em relação a... Que é muito trabalho, não é... Não... É trabalho, sim. É trabalho. Está a dizer, quer dizer, se fosse só essa questão de ser intermediário de uma voz, de vozes que vêm do exterior, o seu papel nisso era quase nulo, não é? Pois, mas depois há o trabalho de escolhê-las também. Pois, porque porque aparecem várias às vezes. Não é? E depois é que estão constantemente a aparecer um imenso leque de hipóteses. Não é? Mas se trabalhar bastante, ele anda sozinho e escolhe as soluções certas. Porque e não vale a pena fazer planos. Eu, ao princípio, Mas não fazia planos? Os primeiros livros, que são claramente romances, no sentido tradicional da palavra, sim, fazia planos muito detalhados. No sentido que conta uma história? Não sei se era uma história, nunca me interessou contar histórias. Não, nunca quis contar histórias. O que eu queria era pôr a vida toda entre as capas de um livro. E é possível? Por Já conseguiu? Eu faço. É? E está contente com o que já fez? Pode dizer assim... É uma pergunta difícil, sabe porquê? Porque eu penso que ainda é muito cedo para se perceber o que é que eu trouxe. E há uma grande parte do que eu faço que eu não compreendo. Não sei de onde vem, não sei o que significa. E também, muitas das novidades formais, inventou isto, inventou aquilo, não são mais que defeitos disfarçados. Ou seja, a maneira como a Ana tenta contornar uma dificuldade técnica, não é capaz de resolver. Então contorna e aí vem a crítica. Crítica é um termo que eu não gosto da palavra crítica. Ou os estudiosos dizer ele inventou não sei o quê. Não inventou nada. O que ele tentou foi resolver um problema que não era capaz de resolver. Está a assumir um papel menor aí, não? Não. Da mesma maneira, o toureiro parado, como se faz agora, como se faz desde há muito tempo, foi inventado pelo grande Juan Belmonte porque era coxo. Então tinha que torear quieto. Isso é ultrapassar uma dificuldade, não é? Não é contorná-la. Percebe? Sim, mas tem o valor disso mesmo, não é? É só isso. Portanto, as qualidades que eu possa ter são as qualidades que um coxo tem para tentar fazer, para que as pessoas consigam, pensem ou imaginem que ele não cocheia. Porque tem que ser cada vez mais humilde em relação ao trabalho, porque escrever é muito difícil. Eu recebo muitos livros e muitos manuscritos e surpreendo-me porque dá-me a ideia que não há uma pessoa que não tenha dentro dela um livro. Todos querem, toda a gente quer escrever livros. Isto é muito difícil, é um ofício muito difícil. Eu não entendo. Porque a dimensão de prazer é relativamente reduzida. Dá prazer quando aquilo já está tudo a andar, etc. Então há momentos de uma alegria intensa. Mas dá muito, muito trabalho. E depois o problema não é tanto escrever, é corrigir. A sensação que eu tenho é que me mandam os manuscritos e aquilo sai, não está corrigido. E com
uma imensa necessidade de dizer tudo e sobretudo, um apetite de glória imediata. Ou seja, recebo um livro segunda-feira, querem que eu lhes diga que na terça-feira que o livro é ótimo. Na quarta sejam publicados, na quinta o mundo cai extasiado diante deles. Isto é o contrário de escrever. O António começou a escrever desde miúdo, isto é... Chateia-me estar a ver isto, com este aspecto todo, tem uma água miserável lá dentro. Mas queria o quê? Nós podemos tentar arranjar... Nada, só bebo água, não perceber porque é que não são copos. É uma questão de opção. A opção é uma opção. Fica mais bonito. Fica eventualmente mais bonito. Não sei, é mais fácil de agarrar, é escusado de agarrar, não sei. Podemos fazer uma teoria sobre isso. Mas desde pequeno que escreve e, portanto, nem nunca teve dúvidas que era isso que queria fazer na vida. Nunca. Houve uma altura em que teve. Não foi uma escolha minha, foi de repente percebi que era a única coisa que me daria sentido à minha vida. Tinha 6, 7 anos. Mas há uma altura em que, enfim, isso aparece nas cartas da guerra. Há uma altura em que põe a questão se eu não conseguir, se este livro, que é um livro que está a escrever em plena guerra, se isto não prestar, eu fico só na psiquiatria. Pensou mesmo isso ou era uma maneira de dizer, digam-me que não, digam-me que não? Eu não li bem estas cartas, mas pensava muito isso. Estava completamente seguro do que queria. E também estava completamente certo só que as coisas que fazia eram muito fracas. Que na altura eram? Daí ter começado a publicar tão tarde. Eu nunca e esses livros que escreveu durante a guerra nunca foram publicados, nem existem? Claro que não. Foram destruídos? É possível que as minhas filhas tenham algumas. Eu destruía tudo, sim. Não estava contente. Estava ainda muito longe, sentia... Não era aquilo ainda, não era aquilo. Havia uma distância enorme entre a intensidade da emoção e os resultados. E, portanto, e queimava tudo. Eram umas grandes crises de desânimo, porque me parecia... A quente parece tudo muito bom. E da mesma maneira, quando uma pessoa se magoa ou faz uma fratura, a quente não tem dores e depois a frio elas começam a aparecer. E então, de repente, aparecia à minha frente uma coisa que era muito insatisfatória. Mas é curioso, porque ao longo das cartas vai dizendo primeiro, tenho uma ideia, vou começar a fazer, depois diz, é muito bom aquilo que eu estou a fazer, este livro é muito bom, este vai ser o livro, este vai ser o primeiro livro, e depois passa a fase em que diz, este livro não presta, este é muito fraco, este é muito fraco. Na altura eu queria escrever romances ainda. Eu queria escrever romances. E depois percebi que não tinha... Ainda escrevi ainda uma série de romances, até o 8º ou 9º livro são romances. E depois percebi que não era isso que eu queria. Não me interessava nada contar histórias, não me interessava nada contar uma história com princípio, meio e fim. Então o que é que lhe interessa? O que é um livro? Por exemplo, o Hei de Amar uma Pedra, que não é o último, porque o último é o que vai sair agora. Sim, já está pronto há um Há sempre esta confusão de tempo. Estamos a falar do último que saiu, que o último que as pessoas puderam ler. Sim. E, enfim, e já está ultrapassado. Não está ultrapassado. Ultrapassado no sentido de não ser o último, de facto. Sim, nesse sentido, sim, claro. O que é que eu pretendo com isso? O que é que pretende? Não é contar uma história? Bom, em primeiro lugar, pretendo desembaraçar-me deles. Não quero. De uma maneira, quando me dizem estou a ler o seu livro, fico muito triste. Porquê? Porque não são para ser lidos. Então? É para se adoecer deles. Ou seja, é como... Queria que eles fossem como um vírus que entra dentro das pessoas e que passa a fazer parte delas. Sim? E que aparece? Qualquer coisa que é delas e que passa a fazer parte delas e se torna mais claro dentro delas e ilumina coisas dentro delas. Queria que cada página fosse um espelho. Para si, houve livros que funcionaram assim? Há livros que leu e que ainda hoje lá estão e que são claro que sim. Mas estava a pensar que eu recebo muitos livros e tenho amigos que me mandam muitos livros. A Maria Luísa manda-me livros todos os meses. O editor espanhol manda-me livros por aí fora. Simplesmente eu vou ler sempre para ver como é que está feito. Isto é um defeito profissional. E depois começo a tentar logo emendar, É muito raro. É preciso que um livro tenha uma força enorme para que se suspenda a minha incredulidade e o livro me arraste, por exemplo, como Montes Vendavais, ou Tolstói, ou Conrado, ou coisa assim. Há muito poucos escritores que eu admiro, de facto. E cada vez menos. Todos os livros que tiveram esse papel importante para si foram lidos até começar a escrever? Há livros que eu li mais de 20 vezes. Não, continuo a lê-los. Há livros que eu li mais de 20 vezes. A Morte de Ivan Ilitch, certos livros do Conrad, certos livros de Tolstói. Muito poucos. As peças de Chekhov. Muito poucos. E cada vez menos. Atuais, de escritores atuais, há alguém que o tenha impressionado? Que possa dizer, isto
é um espelho. Sabe, nós estamos muito longe do século XIX, em que havia 30 génios ao mesmo tempo a fazerem livros. 30. Na Rússia, na Inglaterra, em França, na América, etc. Se começar a citar nomes, não vale a pena, não é? Agora, se houver 4 ou 5 grandes escritores a escreverem no mundo inteiro vivos, já é muito bom. E que são quem? E a maior parte deles escrevem histórias. Isso não me interessa. Estou a falar de ficcionistas, não estou a falar de poetas, porque eu tenho, além da maior inveja, um grande respeito. Nós, por exemplo, em Portugal, temos grandes poetas. Temos uma poesia que, no meu entender, ou no meu entender, afirmo, que não encontra uma poesia igual à nossa. Nós temos 4 ou 5, 10 muito bons poetas a escreverem, 10 grandes poetas vivos. Por exemplo, Vasco Graça Moura, um grande poeta. Grande poeta. Pedro Taman, tantos. Nuno Júdice. Como é que se chama aqui? António Franco Alexandre, por aí fora. É arriscado, depois a gente esquece nomes de pessoas que têm muito mérito. E não temos pessoas que escrevam ficção a esse nível, de maneira nenhuma. A nossa ficção é muito pobre. Mas isso é um problema geral, em toda a parte da ficção é pobre. O editor francês não publica um autor francês. Eu julgo que dos escritores deste século que me impressionaram, o mais próximo de mim era um alemão chamado Sebald, que era da minha idade e morreu há 4 anos, e talvez um americano que morreu há 3 anos, chamado William Geddes, que só escreveu 4 romances, não sei se estão traduzidos em português. Aliás, é um homem difícil, é impossível traduzir, como qualquer grande escritor. O Sebald está traduzido em português. Está? Está. Embora ele escrevesse sempre o mesmo livro, mas aquilo é bom. O António também escreve sempre o mesmo livro? Provavelmente, mas isso eu não os li, só os escrevi. Nunca li? Não, o que eu escrevi não. Não, porque depois de... Quando a Ana entrega o livro à editora, já o reviu tantas vezes, já 20, 30 vezes, revisões, já não volta. Nunca visitei um livro que tenha escrito. O António tem uma memória, uma chamada memória de elefante, não é só o título Isso de um livro, é uma memória invenção. sua. Não tem nada, tem memória normal. Não, não tem uma Tenho, memória normal. Eu sou um homem comum. Afirmo que não tem uma memória Eu normal. julgo que sim. No meu entender, não tem uma memória normal, tem uma memória de elefante. Frase que, aliás, era a sua mãe que aplicava quando o António Sim, era mas isso pequeno. era aplicado no sentido pejorativo. Não, Obviamente. não é pejorativo coisa nenhuma. O António tem, de facto, uma memória... A frase é assim, a frase dele era assim: a única coisa que tu tens é uma memória de elefante. Obviamente que é pejorativo. O que não é grave. O que não é grave, eu sou muito grato aos meus pais. Muito. Muito grato, não me deram muito amor, portanto isso foi ótimo. Se me tivessem dado muito amor, isto tinha morto em mim um artista. Andava pelo praia a escrever romances. Que horror. Estou sinceramente muito grato aos meus pais. Que além disso tinha uma grande qualidade, que era muito importante, além de não darem muito amor, era serem normativos. Havia regras simples, é isso que quer dizer. É preciso haver regras, é preciso haver normas, e isso eles tinham. Estou-lhes muito grato por essas 2 coisas. Primeiro, terem-me habituado a viver com normas desde que nasci. E segundo, não me terem afogado de amor. Eu estava a falar da memória de elefante. Então, a memória do António, que é uma memória... enfim, qualquer pessoa que o conheça sabe que... e não é preciso também conhecê-lo, basta ler os seus livros para perceber que há aqui citações, e nas cartas, por exemplo, nas cartas da guerra, há citações que faz de cor, de poesia, de literatura. É preciso ter uma grande memória para isto, não é? Não, sabe, por exemplo, eu não Acha sei... banal digamos que é estar no meio da guerra e lembrar-se de poemas inteiros. Aliás, quantos poemas ainda hoje sabe de cor? Acho que bastantes, mas isso não é importante. Eu acho que é uma memória seletiva, porque eu não sei o que é que comi ontem. Não sei o caminho entre os sítios. Também o que comeu ontem também deve ser irrelevante, porque o António não gosta de comer bem. Portanto, deve Não é ter não comido gostar ontem, de o mesmo comer. Às vezes anteontem e há gosto. 3 dias. A minha relação com a comida é uma relação muito estranha, mas isso prende-se com outra coisa. Prende-se com o facto de eu ter em miúdo tinha uma tuberculose. Os meus pais assustavam-se, não é? E queriam que eu comesse, e eu vomitava tudo. E, portanto, eu lembro-me de ouvir, nunca mais me esqueci, se não comes, morres. Portanto, a comida era... A ideia de comer era introduzida dentro de mim como uma ideia de sobrevivência. Tens de comer para não morrer. Não tens de comer por prazer ou tens de comer porque é bom. E, de qualquer forma, o menino que eu era internalizou, digamos assim, isso. Mas a minha relação com a comida é uma relação de sobrevivência. Na guerra também se queixava bastante da comida. Porque não nos davam comida. Queixava daquilo que nos davam de comer, porque como é que podiam exigir aquelas pessoas que fizessem a guerra de alimentados daquela maneira?
A guerra acho que me queixava de tudo. Queixava-se De bastante facto. da comida. De facto, era É horrível. curioso estar a ler porque a comida... Sim, essa comer 2 meses a mesma coisa ao almoço e ao jantar não é agradável. E, aliás, quando muda de sítio, está num sítio e muda, está em Ninda. Experimentar a sua caneca. Essa é a sua, a minha é esta. Se quiser experimentar a minha, tem que experimentar Vou esta. experimentar também. Quando muda de sítio, até fica contente com a comida. Diz que pelo menos o cozinheiro gosta de cozinhar. Isso foi outra coisa. É a mesma coisa, é o mesmo tipo, é a mesma base, mas o cozinheiro sabe cozinhar e gosta de Não cozinhar. era isso, não era isso. Eu devo ter explicado mal. É que nós tínhamos 3 companhias de combate e eu andei de uma para a outra. E uma das companhias, o comandante era o então capitão Ernesto Melo Antunes. Não era a comida que era boa, era a humanização, porque nós punhamos gravata para jantar. Isto salvou-nos de muita coisa. No meio daquela miséria, na areia, do deserto, do arame farpado, os oficiais jantavam de gravata. A comida era a mesma. E servidos por uma ordenança de casaco branco, com botões dourados. Como se estivessem na messe. Mestre de oficiais, que era um barracão. Depois havia pratinhos com coisas. Aperitivos. Claro que os aperitivos eram bebidas, termossos, mas havia uma dignidade que ele obrigava a existir, compreende? E uma humanização. E qual era o papel dessa dignidade, dessa humanização? Vamos tornar. Havia uma intenção. Julgo que havia o desejo daquele homem de continuar a ser humano no meio daquele horror. Por exemplo, lembro-me que nós bebíamos chá à tarde, quando não estávamos fora, e torradas. E à noite, houve uma altura em que os bombardeamentos eram sempre às 11 da noite. E então, entre os oficiais, líamos poesia em voz alta, uns para os outros. E não imagino como isto foi importante para nós. Eu acho que isto me ajudou a salvar-me da loucura ou dos problemas, dos traumatismos de guerra que tantas dezenas de milhares de homens têm atrás deles e que eu tenho certamente também. Mas estão mais mascarados por isto, porque este homem exigia sempre, quer dos oficiais, quer dos sargentos, quer das praças, este tipo de atitude em relação à guerra. Ou seja, eu continuo a ser um senhor, eu continuo a ser um homem. Não sou apenas um soldado, não sou apenas uma máquina de dar tiros, de matar e de morrer. Sou uma pessoa que põe gravata para jantar, que bebe chá e que lê poesia em voz alta. E isto pode parecer estranho, mas era tão importante para nós. Eu só depois é que dei importância a isto. E tinham menos baixas também. A companhia dele, vossa sim, porque companhia. a disciplina era feroz. Sabe, os militares são muito criticados. Eu tenho a dizer bem dos militares. Eu sou neto de 2 militares, a minha mãe é neta de 2 militares. E daqueles, da minha família, recebi um amor infinito. Do pai do meu pai, de quem herdei o nome. E na guerra... O nome e o anel. Que não era, o anel não é dele. O anel era do bisavô do meu avô. Tem vindo filho mais velho, filho mais velho. E, o meu avô não era filho mais velho, mas os irmãos morreram-se solteiros e novos e sem filhos. E, estamos a falar de quem? Estávamos a falar dos militares. E Estava a dizer é que... muito difícil explicar o que existe. É uma ligação tão profunda que eu tenho com os oficiais que estiveram lá comigo e com os soldados e com toda aquela gente. É de uma intensidade, não se pode dizer que sejamos irmãos nem amigos, é muito mais que isso, percebe? E eu posso estar há 30 anos sem os ver como estive e o reencontro é de uma... É terrivelmente emotivo, tremendamente emotivo, é das coisas mais bonitas que me aconteceu na vida. Eu estive no lançamento deste livro, neste viver aqui, neste papel descrito, que era, aliás, o título do primeiro romance. É o título da Memória do Elefante. Memória do Elefante. Este livro, o António não falou no lançamento, quem falou foram as suas filhas, que foram elas que organizaram. Sobretudo foram os oficiais. Mas principalmente falaram os oficiais, não só oficiais, os militares que tinham estado consigo. Sim. Mas além dos oficiais que estavam na mesa, estavam também muitos antigos militares na sala. E o ambiente era de uma emoção brutal. Eu não sei se eram antigos militares, eles continuam a ser militares. Estava lá, viu que alguns traziam o boina, apresentavam-se a mim pelos postos. Sou o cabo não sei quantos, com medo de ter esquecido. Sou o ferreal não sei quantos. Sou, não diziam fui. Fui. Diziam sou.
Portanto, e ao mesmo tempo foi dos momentos mais comoventes da minha vida. A intensidade de emoção, aquilo que nos une é tão forte e tão indestrutível. E ao mesmo tempo, aqueles rapazes que eram de uma grande generosidade, de um grande calor humano, eram extremamente eficazes em combate. O treino era brutal e intenso. Aliás, eles eram treinados pelos oficiais que os comandavam lá, não é? Mas nós, por exemplo, eu sempre me revoltei contra a recruta, que achava de uma violência estúpida. Mas afinal era indispensável? Aquilo dava-nos uma preparação física e uma capacidade de resistência enormes. 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 Agora, era revoltante, eu nunca mais passei em Mafra na minha vida. Sofri lá tanto, meu Deus, andar frio de rachar em janeiro, fevereiro, março, andar em tronco nu de manhã à noite a fazer as coisas mais brutas, mais violentas, fisicamente. Eu ficava de racha nos primeiros tempos. A questão não era só essa violência, é também a humilhação, não é? Não havia situações de humilhação. Sim. Porque uma coisa é a preparação física, outra coisa é o sentir tu não és nada. Sim, mas havia uma eu agora aceito isso e compreendo. Mas na altura revoltava-me, sim. Acho que se eu tivesse que preparar homens para uma guerra, era muito mais duro até talvez do que eles. Porque depois ia ter menos baixas. O Mel Antunes era um homem extremamente duro. Sim. Mas era duro tanto nessa disciplina como em apontar uma pistola a um PID que tivesse dado um pontapé numa grávida. Claro que sim, era um homem vulgar. Era um homem vulgar. E ao mesmo tempo de uma ternura, Ele estava a morrer de cancro. E eu tinha sido operado a uma coisa na língua. Mesmo que fosse cancro, não era nada comparado com o dele. Tomava-me todos os dias a saber se eu estava melhor. E era um homem... A filha mais velha dele espantava-se que nós estávamos juntos uma tarde inteira sem falar. Não precisávamos, comunicávamos tanto no silêncio. Tanto. E sabe, a morte de um amigo é uma perda irreparável. António, houve um período da sua vida em que morreram vários amigos seus, várias pessoas importantes na sua vida. O ano, penso eu, 98, 99, foram 2 anos Talvez por em que isso. morreram o José Cardoso Pires, Ernesto Mel Antunes, Sim. a Maria José, sua mulher, sua primeira mulher, e sua mulher, posso dizer assim. O facto de serem tantas mortes ao mesmo tempo, quando saiu desse ciclo, digamos, saiu outra pessoa, o António mudou no sentido... É uma pergunta muito íntima. Só responde se quiser. Não, portanto, morreu o Ernesto, morreu o Zé, Morreu a Margarida Vieira Mendes também. morreu a pouco minha antes. cunhada Margarida, morreu a Zé, mãe das minhas filhas mais velhas. Foi um período de uma dor muito intensa, de facto. Parecia que estava... É muito curioso. Eu tinha feito um livro, antes disso, que se chamava Exortação aos Crocodilos. E foi um livro maldito, porque tudo quanto acontecia no livro começou a acontecer. Tudo o que se passava no livro começou a acontecer. Há uma personagem que tem um acidente vascular cerebral igual ao do Zé. Fica sem memória, não é? Hã? E fica sem memória Sim. também. Há uma mulher que está a morrer de um cancro do rim, exatamente como a mãe das minhas filhas morreu, etc. Tudo se começou a cumprir. É muito estranho isto. E o meu medo é aumentando, é que falta acontecer mais, não é? O que é que tinha escrito mais? Não é? Nesse Mas caso. é muito estranho. É muito estranho isto, porque eu escrevo o livro e já está tudo a acontecer. Voltou As mortes iguais àquelas que estavam escritas no livro, iguais. Houve outras em que a situação foi ao contrário. Foi a morte da sua tia Madalena, foi anterior àquilo sim. que escreveu. Sim. Voltou a acontecer. Este livro é uma homenagem a ela. Sabe, porque era uma mulher que me fazia sentir único. Quando eu estava com ela, nada mais existia. Fazia-a sentir-se único, como único objeto de amor dela, sabe? E é muito raro, há muito poucas pessoas que têm este dom, que estão connosco e nós sentimos-nos únicos. Isto consegue-se com muito amor, mas também com uma inteligência dos sentidos. Muitas vezes a própria pessoa não se apercebe. Agora, quanto ao que disse, julgo que chega uma altura da nossa vida em que muitas vezes nós temos mais mortes do que glóbulos no sangue, não é? As pessoas de que nós gostamos começam a ir-se embora. Isso é muito bom porque, para além do sofrimento, há sempre um lado bom, que é o de relativizar a importância. Há muito poucas coisas de facto importantes.
A glória não é certamente uma delas, nem o sucesso. Talvez me seja fácil dizer isso porque tenho isso. Não há nada mais amargo. Quer dizer, pode ser um artista falhado aos 20 anos, não há nada mais amargo que um artista falhado aos 40, aos 50, por aí fora. Ficam azedos, amargos, invejosos, etc. Mas há muito poucas coisas importantes. Muito poucas. E aprendemos isso com a morte das pessoas? Como? Aprendemos isso com as mortes das pessoas que nos são próximas? É um preço muito caro, porque aprendemos isso com a morte dos outros, mas não aprendemos a morrer. A morte é tão irracional. Pensa na sua morte. Penso que é uma injustiça e uma indignidade, como acho a velhice uma indignidade. Penso que não fomos feitos para morrer. Sabe, quando meu pai morreu, era um padre, nosso amigo, biólogo, que foi dizer a missa, e ele começou... A primeira frase que ele disse foi: não gosto nada de fazer isto, porque nós não fomos feitos para a morte. E não fomos, de facto. Portanto, a morte é uma criatura tão desprezível e, ao mesmo tempo, tão cruel, que nós, de facto, não fomos feitos para a morte. Não fomos feitos para morrer, fomos feitos para a vida. E pensa na sua morte. Bom, sabe, uma coisa é pensar, outra coisa é enfrentá-la. Não sei nem como vai ser, espero ter a dignidade. Nunca teve uma situação de iminência de morte? Tivesse que pensar, eu estou... Às vezes estamos sem saber, eu não sei neste momento, estou doente. Sim, estou a dizer uma coisa em que esteja consciente de que tem uma doença que é incurável. Por exemplo, não teve essa situação. Uma doença não significa a morte. Agora, julgo que ninguém está preparado para morrer. Nem o Sócrates. Não estava, de facto. Quando ele diz que quer aprender a ler antes de morrer, é óbvio, porque para tocar ler antes de morrer, quer aprender para tocar antes de morrer, ele está a pensar que a gente vive em função de eternidades. Nem que sejam eternidades de um mês, 2 meses. Lembro-se da Maria Antonieta no Carrasco, no Cadafalso. No Cadafalso, a dizer ao Carrasco: só mais um minuto, senhor Carrasco. E aquele minuto era eterno. Portanto, nós vivemos em função de, quando temos 20 anos, de uma eternidade de 50 anos, que é uma coisa que não vai passar nunca. E a partir de certa altura, vivemos em função de eternidades mais pequenas, mas igualmente longas. O minuto que a Maria Antonieta pede ao Carrasco é a mesma coisa que os 50 anos que um rapaz de 20 anos pensa que vai viver. Então, o problema não é a morte, o problema é a vida. E a morte é um fim? Isto não lhe sei dizer. Não sei. Pergunta ao Dr. Sousa Martins. Que, aliás, o António foi muito... interessou-se muito pelo Dr. Sousa Martins. Sou um grande admirador. Sou um grande admirador do culto ao Dr. Sousa Martins. É uma coisa que me espanta. Eu adoro espantar-me. Ainda foi lá... Ia lá muitas vezes. Sim, para observar. E às vezes ia com o Zé Cardoso Pires. E comprávamos bustos do Dr. Sousa Martins. E é extraordinário ver as pessoas ali ajoelhadas, e as promessas, e as lápides, e isso tudo. As pessoas não param de me espantar. Sabe, aquele escritor, o Flaubert, diante de uma parvoíce ou de uma estupidez muito grande, dizia: isto faz-me sonhar. E aquilo faz-me sonhar, de facto. Faz-me sonhar, de facto. É curioso quando fez agora a citação do Sócrates. É aquilo que o Mel Antunes escreve numa dedicatória de um livro que lhe envia quando está na guerra. Sim, a citação dele está errada. Está errada? Está. Sim, mas o sentido está... Aliás, há várias versões, não sei se nem se sabe sequer se a história não é apócrifa, não é? Uhum. Mas há várias versões. De qualquer modo, onde eu queria chegar era na possibilidade de estar numa situação de guerra e de ser capaz de pensar nessas coisas e não estar... No fundo, isso é quase capaz... o mesmo isolamento que o ter que usar gravata ao jantar, não é? Se eu não for capaz de pensar nessas coisas, morro. Por isso é que o António escrevia. Morro. Estou-me a lembrar de um rapaz, até estávamos a falar nisso, quando estava no almoço com os meus camaradas, que saiu do arame farpado e começou a andar. Com a arma. Andar. Em pleno mato. Sim. E? Andar. Conseguimos apanhá-lo, porque podia ser apanhado à mão para PLA, podia morrer, podia andar. E nem imagina a vontade que todos nós tínhamos de fazer a mesma coisa. Sair o arame farpado e começar a andar. Aquilo era realmente insuportável. É difícil imaginar a dor e o sofrimento. E esse livro, se nesse livro transparecer alguma coisa
da terrível injustiça e da dor e do sofrimento com que aquilo se vivia, já seria bom. Nesse caso, o livro teria uma razão de ser. O livro das cartas da guerra. Sim. Eu acho que este livro é um retrato da guerra, por dentro da guerra, que nunca tinha havido em Portugal. Não sei, não posso julgar, e também nunca ter havido em Portugal não é um grande elogio. Não, Agora, eu não tenho que ver com elogio, agora, não tenho aqui nenhuma noção de valor, não António. sei, É só, agora, é possível ou não é possível, ao fim de 30 anos, se é possível falar do assunto, porque não é possível. não é possível, é indizível, Não, digamos. Durante a preparação do livro para ser, quando foram combinar quem falava, a Zezinha e a Joana tiveram com os oficiais, as pessoas que iam falar, e as mulheres deles, em casa de um deles, e as mulheres deles diziam que nunca os tinham ouvido falar naquilo. Portanto, não é possível falar com quem não passou por aquilo, porque a pessoa não entende, não percebe e não compreende. É impossível entender. É por isso que não se fala ou é porque não se quer falar? Isso já não sei. Mas as O pessoas António, durante muitos anos, não falou do assunto. continuam a não falar. Eu nunca escrevi sobre isso. As pessoas dizem, este livro fala na guerra, não fala nem meio. Fala em alguns aspectos laterais, que normalmente servem para ilustrar outras coisas em si. Não me seria possível escrever um livro sobre a guerra. Aliás, o melhor livro que eu conheço que fala da guerra, que é em português, a tradução seria A Insígnia Vermelha da Coragem, do Stephen Crane, como muito novo, com 20 e tal anos. É um livro sobre a guerra da secessão americana. Ele nunca lá esteve. Nunca lá esteve. É muito difícil de falar. Muito difícil. O Tolstói, que era oficial de carreira, como sabe, às vezes fala, há uma maravilhosa descrição de batalha. Olha, há uma maravilhosa descrição da batalha do Stendhal, Cabra Vermelho e Negro, assim. Ele não fez guerra nenhuma. Portanto, não era uma guerra real, era uma guerra inventada. Mas provavelmente, como todos nós vivemos uma guerra civil tão grande dentro de nós durante a vida toda, como provavelmente há uma parte nossa que está cheia de cães pretos que se devoram entre eles toda a nossa vida, não é? Não são só os escritores que são uma multidão, somos todos nós. Todos nós temos várias vozes. Todos nós somos muitos. No entanto, desculpe, voltar à questão da guerra. Nas cartas da guerra é os factos, a história da guerra, ou melhor, a guerra é contada de uma maneira muito direta. Amanhã vamos de avião e provavelmente vai haver napalm, vai ser lançado napalm. O napalm estava lá. Ou quando diz fomos metidos num comboio nos vagões de quarta, nos vagões de quarta quê? Quarta classe, não é quarta classe. No comboio, quando vão, creio que do Luso para o Coutinho, se não me engano, e diz isto... Não, esse era é um transporte de... É de Nova Lisboa para o Luso. É um transporte dos judeus, é como um transporte de judeus... Está lá escrito isso? Está. E está escrito até que... Depois tem uma fase em que diz... quando começa a ironizar, eram tantas pernas e tantos braços que a certa altura cocei a cabeça com o braço de outra pessoa. Não me recordava disso. Sabe, essas cartas, ao mesmo tempo, a Ana não queria assustar as pessoas, portanto, Eu não penso que seja para assustar, mas pois, há coisas que no sentido, convém falar, não? E também havia outra coisa, que era a censura militar, não é? Que existe em qualquer guerra. Para mais num regime como a gente vivia, impropriamente chamado fascista, mas no regime... O Ernesto Melo Antunes chamava-lhe um pequeno bonapartismo. Dizia que não era fascismo, em certo sentido, julgo que ele tem razão. Portanto, havia também a sua autocensura, porque as cartas eram lidas, ou podiam ser lidas pelos serviços de censura, não é? Portanto, havia coisas que não se podiam contar. Portanto, tudo aqui. E também o seu desejo de não querer assustar quem estava em Portugal. E de os poupar a isso, não é? Mas isso é qualquer coisa que aparece ao longo do tempo. Isto é, nas primeiras cartas é muito mais franco, conta muito mais coisas do que nas últimas, como se tivesse aprendido a não contar. No princípio, envia para Lisboa as cartilhas do MPLA. Sim, mas isso foi para um portador. De qualquer modo, escreve no aerograma que vou mandar uns materiais que arranjei, que
foram retirados a alguém do MPLA, portanto, tem uma franqueza no início que é como se fosse uma inocência total. Não sabia que não podia escrever aquilo. E depois começa a aprender que não deve escrever certas coisas e que pode ser Logo depois aconteceram apanhado. episódios que não vou relatar que me impediram de fazer. E depois, desde a altura, aí não vem, mas eu devo ter sido a única pessoa antes de 25 de Abril que torturou um PIDE. E depois tive vários problemas, porque era proibido fazer dicionários das línguas. Eu tinha a fazer um dicionário que me foi tirado. E depois começaram-me a olhar mal do comando da zona militar onde eu estava, no Estado-Maior, etc. E, portanto, Deixa-me só comecei contar a como é que tornar-me torturou o muito PIDE. mais cauteloso. O quê? Torturou o PIDE dando-lhe... estava a operá-lo a qualquer coisa, se não me engano, estava a tratá-lo e injetou-lhe dizendo que era... Disse que era anestesia. Não vamos Está falar escrito, sobre isso. está escrito. Disse que era anestesia e estava a dar-lhe soro. Não vamos falar sobre isso. E ele queixava-se e gritava e o António dizia que ele, não, que ele Não, era pouco, foi que era um mais, covarde. um dia contarei essa história. Está escrito. Um dia contarei, sim, está escrito de uma maneira suave. Esse Sente-se homem, muito a sabe, esse presença, homem sim. aparecia. Vou só dizer uma coisa. Eu não digo mais nada sobre esse assunto. Esse homem aparecia em Malange, onde nós estávamos, para matar pessoas da população, às vezes. Vamos ficar por aqui. No que diz respeito a isso. Quem quiser saber mais pode ler aqui. Como? É possível ler aqui e no livro da Maria Luísa Blanco está tudo isso relatado. Mandava Não, cavar, no livro. cava aí um buraco, não etc. vamos falar nisso. O António está a juntar livros a uma velocidade assustadora. Está a comprar muitos livros. O que é que está a fazer com Não, eu esses livros? sempre comprei os livros ao mesmo ritmo. Sim, mas está a comprar muitos livros. Todas as semanas Porquê? compro livros. Todas as Porque semanas gosto. compra livros, mas consegue lê-los todos? Lê um livro por dia ainda? Sabe, agora uma pessoa cada vez mais estou mais esquisito de boca. Mas é que, sabe, eu vou a uma livraria, não posso dizer qual é, obviamente, não vou fazer propaganda, Mas é em Cascais. e onde há muitos estrangeiros, ingleses, americanos, e não sei o quê, que volta e meia morrem e vão-se embora. Eu tenho encontrado edições preciosas, livros que estão fora de mercado. Para mim isso é uma alegria muito grande. Escritores que não conhecia. Ainda outro dia encontrei, nunca tinha encontrado, a primeira versão definitiva, expurgada e fiel do Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, que é realmente um romance admirável. Romance, esse sim é um romance admirável. Admirável. Um talento de cristal de rocha. Encontrou em inglês Sim, claro. Não vou ler em a português. tradução? Pois, porque não é difícil, sabe? Porque a maior parte das vezes uma tradução é uma fotografia a preto e branco de um quadro. Há tanto que se O perde. problema é que há línguas em que... estes livros, por exemplo. Há línguas em que o impossível. António não chega lá, não é? Eu não leio muitas línguas. Mas sabem, o mais difícil ainda é ler português. Para nós. Quer dizer, está a aprender russo. Estou a aprender a ler português também. E russo. Sim, claro. Mas russo estou a aprender sozinho porque quero ler os escritores russos no original. Acha possível aprender sozinho russo ao ponto de ler os escritores no original? Se o Gide aprendeu aos 70 e tal anos o Heródoto para ler grego no original sozinho, e se o Antero aprendeu alemão sozinho, porque é que não é de aprender? E estávamos a falar dos livros que está a comprar, dos livros que tem conseguido encontrar. O que é que vai fazer com estes livros? Ficar com eles. Está a fazer uma enorme biblioteca. Não é assim tão grande. É. Tomara eu ter uma biblioteca enorme. Depois como é que os arruma? Hã? Como é que arruma os livros? Ao princípio tenta assim uma ordem alfabética, mas depois olhamos os espaços que há. Nos espaços que há, portanto a desordem é total. Mas como eu tenho boa memória em relação aos livros, por exemplo, no sábado passado pensava, já tenho este livro, será que tenho, será que não tenho? Não o comprei, acho que não tinha. E era um livro que eu gostava de ter. Agora, o importante é a gente aprender mas isso, os meus livros pouca importância têm, aqueles que eu compro. O importante é que as pessoas aprendam a ler português. Já não digo escrever. O que é que quer A dizer ler. com isso? Hã? O que é que quer dizer com isso? Aprender a ler Que português? ler também é um ato criativo, e ler é muito mais difícil do que se pensa. Porque se ler fosse... Como é que eu ia te explicar isto? Eu vou às livrarias, e às vezes vejo os tops,
E não há um livro bom naquilo. Porquê? Bom, as razões são várias. Porque as pessoas falam de hoje. Quando hoje se tornar ontem, já ninguém vai ler aqueles livros. São livros de vida curta. Mas a leitura é um ato criativo e as pessoas... É preciso ajudar as pessoas... Agora escorreguei aqui. É preciso ajudar as pessoas a compreenderem que ler é um ato criativo e que elas estão a escrever quando estão a ler. Não estão a receber aquilo passivamente. Por exemplo, agora, no sítio onde eu escrevo, estava lá em férias o filho de um primo meu, a quem pertence aquele espaço. Ele tem 6 anos e levou todo o tempo com aqueles jogos e olhar para a televisão e receber aquilo passivamente. Passivamente. Um livro não é assim. Isto assusta-me porque penso, daqui a 20 anos o que este miúdo vai fazer? Não há nada, nenhum apelo à imaginação, à criatividade, a nada disso. Eu penso que ou vai escrever os livros que agora estas editoras publicam, porque quem está a fazer um trabalho bom, se repararmos, são as pequenas editoras. As grandes editoras publicam lixo, têm que ganhar dinheiro. De vez em quando, por engano, publicam um livro bom. Mas agora vou falar na editoras. Há a Síria Alvim, cujo editor chama-se Manuel Rosa, eu não o conheço pessoalmente, gosto muito dele. Uma carta, por vez por ano. É a Relógio d'Água, é o Castim, é a Teorema. Essas é que publicam bons livros. Arriscam. Certamente não ganham muito dinheiro. As editoras, cada vez mais há as editoras são grandes conglomerados, é uma filosofia de venda, é o que vende, é o que vende, é o que vende. E não pode ser isso. Um livro Isto que tem vende que mudar. muito não é garantidamente bom? Claro que não. Mas não há regras. Há livros que vendem muito e que são bons, há livros que vendem muito e são maus, mas quem venda mais de 20 mil exemplares eu desconfio. Pessoas que dizem, pus os portugueses a lerem. É uma treta, apesar dos portugueses a lerem-nos a eles. A eles. Eu duvido que um leitor de maus livros vá ler livros bons. Percebe? Porque há quem defenda que até é bom haver literatura, aquela chamada light, porque as pessoas habituam-se a ler. Acha que é um erro? Eu não sei o que é light, acho o termo... Sei que é light em relação a cigarros. Há literatura e não há literatura. Quer dizer, literatura não é isso, é uma coisa nobre. A literatura é o que faz o Dostoiévski. E o que é preciso para se aprender a ler? Pois, é que toda a nossa educação é feita no sentido de não deixar, por exemplo, agora, não deixar os miúdos a lerem. Televisão, internet, computadores, etc. Está a ver? Há uma tentativa desesperada de... Parece quase uma ditadura em que a gente não quer que as pessoas sejam educadas, não é? Destruir os livros todos. O que é que o António pode fazer contra isso? Nada, só Para posso... além de escrever os seus livros? Mas a minha única possibilidade de intervenção é escrever. Tenho outra. Mas poderia fazer a seleção de uma coleção de livros, por exemplo. Aliás, já esteve previsto que fizesse uma coleção de livros. Sim, quando a editora onde estou começar a publicar livros bons. Escolhidos por si? Ou pelo menos recomendados por si? Não, não, eu estaria disposto a fazer... Eu tinha pensado em arranjar uma biblioteca, faria os prefácios, etc, etc, etc. Mas... Ainda chegou a publicar alguns livros? Não sei nenhum. Quer dizer, houve um livro, O Segredo de Joe Gould, que tem um prefácio seu. Sim, e mas que é isso ótimo, era... de resto. O livro é muito bom. Muito bom. Veja lá, passou despercebido. Já ninguém fala nisso. Depois aparece o sucesso do momento. Por exemplo, eu não devia ter dado esta entrevista, por exemplo. Porquê? Oh, Ana, porque eu acho que foi feito para escrever, não para estar a falar aqui. E aquilo que eu digo também não terá muito interesse. Não tens. Em geral, as pessoas... Em geral, as entrevistas são piores do que as pessoas. Em geral. Olha, o Nabokov, que é um escritor que eu não gosto muito, mas é um grande escritor, apesar de eu não gostar dele. As poucas entrevistas que dava, ele já tinha feito as perguntas e as respostas. Estavam tudo assim no estúdio. Então, o jornalista lia a pergunta e ele lia a resposta. Porque ele dizia, penso como um gênio, escrevo como um homem de talento e falo como um atrasado mental. Apesar de tudo, ele deu entrevistas também. Deu entrevistas e há... Dava por escrito. Sim, dava muito por escrito. E há uma ou duas exceções em que ele aceita. Muito poucas. Mas as entrevistas sempre me decepcionaram. De qualquer escritor, de qualquer criador, sempre me decepcionaram. Os livros eram muito mais fascinantes do que as entrevistas. Por as razões que eu lhe disse, porque é uma situação artificial. No entanto, há livros de entrevistas que recomendaria, não? Como? Já me recomendou a mim que leia o livro de entrevistas, já não me lembro. Isso é um livro extraordinário, é um livro de entrevistas ao Fellini. Sim.
Este é um livro extraordinário. Foi publicado pela editora onde eu estou, foi esgotado, ninguém se interessa, nunca foi reeditado. Estamos tão preocupados a publicar aquilo que pode vender mais de 3.000 exemplares, Nossa Senhora. Ou mais de 5.000, ou mais de 10.000, ou mais de 100.000. Cintas, 50.000 exemplares vendidos. É muito curioso. As pessoas correm atrás do sucesso, que não tem importância nenhuma. A única coisa que tem importância é a glória. É? É. Há pouco disse que não. É no sentido em que eu, como aquilo que aconteceu a Camões, o que é que eu quero? É dar trabalho para 500 anos aos críticos. Dar trabalho para 500 anos. António, obrigada por ter vindo, apesar de achar que não devia ter vindo. Bom, Já acabou a água? sabe, aí sou um bocado como a minha mãe. A minha mãe é a favor do aborto. E votaria sempre a favor do aborto. Isso ela que tem 80 e muitos anos. E, no entanto, diria que seria incapaz de fazer um. Portanto, a partir da altura em que me sentei aqui, não faço aborto nenhum. Fico com a criança. Obrigada, de qualquer Obrigado. modo.